Quantas vezes, ao longo de uma viagem, vocês já avistaram à beira da estrada uma construção silenciosa, com as janelas vazias e o telhado já cedendo ao tempo? Uma casa, uma pousada, que um dia abrigou gente, alegria, movimento, e que hoje permanece ali, fechada, escura, parecendo observar quem passa com olhos invisíveis. Dizem que os lugares guardam memórias, que as paredes absorvem o que ali aconteceu e, quando ficam vazias, as histórias continuam vivas, escondidas entre as sombras. Hoje vocês vão ouvir 4 relatos de viajantes que, por cansaço ou necessidade, resolveram parar nesses lugares abandonados. E descobriram por que, há muito tempo, ninguém mais tem coragem de cruzar o limiar dessas portas. Acomodem-se. Não se assustem com os sons lá fora. E lembrem-se, nem tudo que está abandonado está vazio. Relato 1. A pousada da Curva Esquecida. Me chamo Marcos Vinícius. Sou vendedor viajante há mais de 15 anos. Cruzo estradas do interior de norte a sul. Conheço atalhos, paradas e pousadas de confiança em quase todos os trechos. Sempre fui cuidadoso, nunca paro em lugar suspeito, nunca aceito indicações de desconhecidos e, acima de tudo, nunca me hospedo em construções que pareçam abandonadas. Até aquele dia, quando uma chuva pesada me obrigou a fazer exatamente aquilo que eu sempre dizia que jamais faria. Eu seguia por uma rodovia estadual, num trecho de serra onde a chuva costuma pegar de surpresa. O céu escureceu de uma vez só, como se uma tampa grossa tivesse sido posta sobre o mundo. A água caiu em jorro, turvando o asfalto, tornando a visão quase nula. Os pneus começaram a derrapar levemente e eu senti que não podia seguir em segurança. Reduzi a velocidade, buscando qualquer tipo de cobertura ou abrigo à beira da estrada. Foi então que, ao fazer uma curva fechada, avistei, meio escondida entre árvores altas, uma construção de 2 andares. Parecia uma antiga pousada, de madeira e alvenaria, com varanda larga sustentada por colunas antigas. Havia uma placa acima da entrada, torta e quase ilegível pelo tempo, mas dava para ler vagamente. Pousada da Curva. Aparentava estar fechada havia anos. As janelas estavam sem vidros, cobertas por tábuas apodrecidas. O jardim era mato alto. Mesmo assim, havia um telhado inteiro e espaço coberto para deixar o carro. Sem pensar 2 vezes, vencido pela tempestade, entrei na entrada e estacionei debaixo da cobertura da varanda. Desci do veículo e fui até a porta principal. Estava entreaberta, como se alguém houvesse passado por ali há instantes. Chamei em voz alta: "Tem alguém aí? Preciso apenas de abrigo até a chuva passar." Nenhuma resposta. Apenas o som da água batendo forte no telhado e escorrendo pelas calhas enferrujadas. Empurrei a porta devagar. Rangeu de forma prolongada, som que ecoou fundo no interior escuro do lugar. Entrei com cautela, iluminando o caminho com a lanterna do celular. O salão principal era amplo, com um balcão de madeira escura ao fundo, mesas e cadeiras empilhadas contra uma parede. Uma camada grossa de poeira cobria tudo, e no chão se viam pegadas antigas, cobertas pelo tempo. O ar estava parado, frio, com cheiro de mofo, madeira velha e algo mais. Algo que não soube identificar de imediato, um cheiro levemente adocicado e forte, como flores secas demais. Escolhi um canto da sala, perto de uma das janelas, onde a luz do entardecer filtrada pela chuva ainda conseguia entrar com alguma força. Sentei ali, com as costas protegidas pela parede, observando a porta aberta e a chuva lá fora. A princípio, apenas o som da tempestade. Mas com o passar do tempo, quando a luz diminuiu e o interior da pousada se tornou quase totalmente escuro, comecei a perceber outros ruídos. Lá de cima, no andar superior, ouviam-se passos. Lentos, pesados, que caminhavam de um lado a outro do piso de madeira. Pareciam parar exatamente acima de onde eu estava sentado. E então, ouviu-se um som suave, uma porta abrindo. Depois, passos descendo a escada. Devagar. Um por degrau. Meu coração disparou. Apertei a lanterna na mão, direcionando o feixe de luz para o patamar da escada. Ninguém aparecia. Mas os passos continuavam descendo, nítidos, como se alguém descesse com cuidado, segurando o corrimão. Quando pareciam estar chegando ao último degrau, pararam de vez. Ficou ali, imóvel. E o cheiro adocicado que eu havia sentido antes tornou-se mais forte, pairando no ar bem diante de mim. Senti uma brisa leve, embora não houvesse janela aberta próxima dali, e uma voz baixa, quase um sussurro, pronunciou o meu nome. Sem que eu tivesse dito a ninguém quem era, sem que houvesse qualquer outra pessoa ali. Apenas a escuridão,
E aquela voz que me conhecia. Fiquei imóvel, sem respirar, apontando a luz em todas as direções. Não vi ninguém. Mas senti que havia alguém parado bem à minha frente, tão perto que eu podia sentir o frio que emanava daquela presença. A voz repetiu meu nome, mais suave ainda, e pediu que eu subisse. Que havia um quarto preparado para mim. Que eu não precisava ter medo. A pele inteira se arrepou de uma só vez. Aquele convite, dito com doçura, parecia ao mesmo tempo a coisa mais perigosa que eu já ouvira. Algo me dizia que se eu subisse aqueles degraus, jamais conseguiria descer. A tempestade parecia ter aumentado a força, abafando parcialmente qualquer som que viesse de fora. Mas ali dentro, o silêncio entre as falas era pior que o ruído da chuva. Eu permanecia de pé, firme no lugar, recusando-me a subir ou sequer a avançar um passo. Disse, com voz que tentei manter firme: agradeço a gentileza, mas ficarei aqui mesmo, onde estou. A chuva passa logo e eu sigo o caminho. A presença pareceu pesar mais no ambiente. O ar ficou gelado, e as sombras ao redor pareceram se alongar, ganhando formas que não deveriam existir. A voz mudou de tom. Deixou de ser doce e tornou-se mais baixa, mais profunda, carregada de uma tristeza sem fim. Todos dizem isso. Mas acabam subindo. Ninguém prefere o frio e o chão quando há uma cama à espera. Nesse instante, a lanterna do meu celular falhou. A luz piscou e apagou de uma vez, deixando-me em trevas quase totais, com apenas um resquício de luz cinzenta vindo da porta da entrada aberta. E no breu, eu vi 2 pontos de brilho fraco, a poucos metros de altura, flutuando no ar à minha frente. Olhos. Observando-me fixamente. Senti o chão parecer tremer sob os meus pés, e vozes começaram a soar baixinho, vindas de todos os lados ao mesmo tempo, sussurrando nomes, pedindo que ficasse, dizendo que ali era o lugar seguro. Não esperei mais. Dei um salto em direção à porta da frente, tateando às cegas, tropeçando em móveis e detritos. Ouvi um som atrás de mim, um lamento longo e doloroso, como quem perde uma oportunidade que esperava há muito tempo. Atravessei a porta, corri pela varanda até o carro, abri a porta, entrei e dei a partida desesperadamente. O motor demorou a pegar, e naqueles segundos intermináveis, olhei pelo retrovisor lateral. A porta da pousada estava escancarada agora, e havia uma figura parada ali no vão, imóvel, observando-me partir. Um vestido escuro, cabelos soltos, e aqueles 2 pontos brilhantes fitando-me até o último instante. O carro finalmente arrancou. Saí de lá a toda velocidade, sem olhar para trás, sem reduzir, até fazer a curva e perder de vista aquela construção sombria. A chuva começou a amainar pouco depois, e o céu clareou o suficiente para me permitir seguir adiante. Só respirei aliviado quando avistei as luzes de uma cidade mais à frente, onde parei e passei o resto da noite num hotel de portas trancadas e luzes acesas por todos os lados. No dia seguinte, ao perguntar a moradores locais sobre a tal pousada da curva, ouvi o que jamais esquecerei. Disseram que aquele prédio havia sido palco de uma tragédia há décadas. A dona da pousada perdeu o marido num acidente na própria estrada e, enlouquecida pela dor, passou a atrair viajantes com voz doce e promessas de abrigo, fazendo subir e jamais deixando sair. Até que um dia o lugar foi interditado e abandonado. Desde então, dizem, ela continua à espera de hóspedes, especialmente nas noites de chuva, quando a estrada se torna perigosa e os viajantes buscam abrigo. Nunca mais passei por aquele trecho sem um arrepio na espinha. E se vocês, em alguma viagem, forem surpreendidos por uma tempestade e avistarem uma construção abandonada à beira do caminho, pensem 2 vezes antes de entrar. Porque pode haver alguém ali, há muito tempo, esperando que alguém finalmente aceite subir aquela escada. Relato 2. A casa do meio da estrada. Meu nome é Luciano. Trabalho com entregas e costumo fazer viagens longas, muitas vezes de madrugada, quando as estradas estão vazias e o trânsito flui sem paradas. Conheço bem os caminhos que cortam o interior de Minas Gerais e de Goiás, trechos longos de reta, sem cidades, sem postos, sem nenhuma construção por quilômetros. Foi numa dessas retas, numa noite sem lua, que avistei uma casa. Ficava bem no meio de uma reta longa, afastada de qualquer outra edificação, com um jardim seco e uma cerca de madeira que parecia prestes a cair. O mais estranho é que eu havia passado por ali, naquele mesmo horário, poucos dias antes. E posso jurar, a casa não estava lá. A construção era simples, de um andar só, pintada de um tom que antes fora branco e agora amarelava com o tempo. As janelas tinham caixilhos escuros e a porta era pesada, de madeira maciça.
Uma única luzinha bruxuleava na sala da frente. Curioso, reduzi a velocidade. Não era possível que uma casa simples tivesse surgido do nada em poucos dias. Pensei em alguma reforma, em construção que eu não havia notado, mas algo no ambiente, no silêncio pesado que pairava ao redor, me dizia que aquilo não era normal. Continuei devagar, observando. E foi então que vi, na janela da frente, alguém acenava. Uma pessoa parada ali, convidando-me a parar. Fiquei dividido entre a cautela e a estranheza da situação. A pessoa parecia idosa, os gestos calmos, sem pressa. Algo me dizia para seguir em frente. Mas outra parte de mim, talvez pela solidão da viagem ou pela aparência frágil de quem acenava, fez-me parar. Encostei o carro no acostamento, desci e aproximei-me da cerca. A porta abriu-se antes que eu batesse. Uma senhora apareceu ali, cabelos brancos presos, vestida com um avental antigo, olhos claros e serenos. Disse-me com voz suave: "Entre, meu filho." Estava à sua espera. Fiquei confuso. À minha espera? Como a senhora sabia que eu viria? Ela sorriu sem mostrar os dentes e respondeu: "Sempre sei quem vem por essa estrada. Entre. Está escuro e há perigo à frente." Melhor descansar um pouco. Havia algo naquelas palavras que me gelou o sangue. Mas as pernas pareceram obedecer por conta própria. Atravessei o portão, subi os 3 degraus e entrei na casa. O interior era simples, mobiliário antigo, tudo impecavelmente limpo, sem uma partícula de poeira. No centro da sala, uma mesa posta com chá e biscoitos. O aroma era suave, de erva doce e coisa antiga. A senhora pediu que me assentasse. Sentou-se também do outro lado da mesa e ficou me observando em silêncio, com um olhar que parecia ler cada pensamento meu. "Não pertenço a este tempo, Luciano," disse ela de repente, sem que eu houvesse dito meu nome. "E nem você pertence a este lugar. Mas a estrada às vezes se encolhe, e os caminhos se cruzam onde não deveriam. Você viu a casa onde não existe casa. Isso significa que entrou num espaço entre 2 mundos. Senti o chá diante de mim esfriar rapidamente, embora a xícara houvesse de estar quente. Olhei ao redor e percebi algo que me arrepiou. Não havia sombras ali. Eu via os móveis, via a senhora, mas nenhuma sombra se projetava no chão ou nas paredes. E a luz que iluminava o ambiente não tinha origem visível. Não havia lâmpada, não havia vela. A luz parecia vir do próprio ar. "Precisa sair daqui antes que a porta se feche," continuou ela, agora com expressão séria. "Meus descendentes construíram esta casa há muito tempo. Quando parti, o lugar desapareceu do mundo dos vivos. Mas às vezes, nas noites sem lua, ele reaparece por alguns instantes. Quem entra, dificilmente encontra o caminho de volta. Eu o chamei porque vi que você tem um coração bom. E não merece ficar preso aqui conosco." Agradeci, tremendo por dentro. Levantei-me depressa. Ela acompanhou-me até a porta e, antes de eu sair, segurou-me pelo pulso. A mão dela era leve, fria como gelo. Disse-me com firmeza: "Corra até o seu veículo e não olhe para trás, por nada. Conte até 100 antes de respirar de novo. E da próxima vez que passar por essa reta, não olhe para os lados. Mantenha os olhos na linha branca. Até que tenha deixado este trecho para trás." Saí sem olhar para ela nem para o lugar. Corri até o carro, entrei, dei a partida e acelerei sem pestanejar. Conte mentalmente até 100, como mandara. Quando terminei, respirei fundo e ousei olhar pelo retrovisor. A casa não estava mais lá. Não havia sinal de construção, de cerca, de jardim. Apenas o campo aberto, a estrada vazia e a escuridão da noite. Parei um instante, sem entender, e verifiquei o relógio. Tinham-se passado apenas minutos. Mas eu sentia como se tivesse vivido ali horas inteiras. Na semana seguinte, voltei a passar pelo mesmo trecho, agora de dia, para conferir. Não havia casa, não havia ruínas, nem vestígios de alicerce ou cerca. Apenas campo limpo, como se nada jamais houvesse sido construído ali. Perguntei a moradores próximos e ouvi a história. Ali existira uma casa há muitos anos, onde morava uma família de agricultores. A senhora que eu vira havia falecido ali, e pouco depois a casa fora incendiada num temporal. Nada restou. Dizem que ela aparece de vez em quando, nas noites sem lua, tentando avisar os viajantes do perigo, ou tentando chamar companhia para si, dependendo de quem conta a história. Não sei ao certo qual das versões é verdadeira. Sei que eu estive ali, vi aquela casa, sentei àquela mesa e ouvi aquelas palavras.
E a partir daquela noite, aprendi uma lição que levo comigo em cada viagem: nem tudo que aparece à beira da estrada existe de verdade. Há espaços, caminhos e construções que pertencem a outro tempo e a outro lugar. E se um dia vocês avistarem algo que não lembra de ter visto antes, sigam adiante, pois a porta pode estar aberta para entrar, mas nem sempre haverá uma porta para sair. Relato 3. A pousada do Vale Escuro. Meu nome é Leandro. Sou técnico em manutenção e viajo frequentemente por estradas vicentes, levando equipamentos e soluções para cidades pequenas e propriedades rurais. Sempre fui daqueles que preferem planejar cada trecho, saber onde parar, onde abastecer e onde dormir com segurança. Mas numa viagem recente, por um vale afastado no interior de São Paulo, um atraso inesperado me fez alterar todo o planejamento e me levou a um lugar que jamais esquecerei. Era final de tarde quando o sol começou a desaparecer atrás das montanhas, tingindo o céu de tons alaranjados e roxos, e a estrada de terra começou a apresentar buracos que obrigavam a reduzir drasticamente a velocidade. Eu precisava chegar a um ponto de apoio antes que a noite tomasse conta de tudo, mas parecia que a estrada se estendia infinitamente, sem nenhuma indicação de povoamento ou construção. Foi quando, ao contornar uma elevação, avistei abaixo, no fundo de uma depressão cercada por matas fechadas, uma pousada. Não havia placas indicando o caminho, nem entrada asfaltada, apenas uma trilha de terra que descia íngreme em sua direção. A construção era ampla, feita de pedras e madeira escura, com telhados inclinados e várias janelas que pareciam olhos abertos na escuridão que começava a se formar. Aparentava ser antiga, mas não parecia em ruínas. Havia um ou outro sinal de conservação, como se ainda fosse usada, embora não se visse nenhum veículo estacionado nem luz acesa. Apesar do instinto de precaução, o cansaço e a certeza de que não encontraria outro lugar por perto me fizeram decidir. Desceria até ali e pediria alojamento ou pelo menos indicações seguras. A descida foi lenta e difícil, com o veículo balançando sobre as pedras soltas. Ao chegar ao terreno plano em frente à pousada, parei e desci. O silêncio ali era impressionante, diferente de qualquer outro lugar que eu já houvesse estado. Não se ouvia canto de pássaros, nem grilos, nem vento nas árvores. Um silêncio total, opressivo, que parecia envolver tudo como uma cortina grossa. Caminhei até a porta de entrada, que era de madeira maciça com ferragens antigas, e bati 3 vezes devagar. O som da batida ecoou prolongadamente dentro da construção, sem resposta imediata. Esperei alguns instantes e bati novamente, mais forte. Desta vez, ouviu-se o som de passos arrastando no piso interno, aproximando-se devagar até a porta. A porta abriu-se lentamente. Quem apareceu ali foi um homem de idade avançada, rosto marcado por rugas profundas, cabelos e barba brancos e desleixados. Vestia roupas de tecido grosso, gastas e escuras. Ele me olhou com uma expressão que não parecia surpresa, nem simpatia, mas sim uma espécie de aceitação resignada, como se esperasse por mim há muito tempo. Boa noite, disse eu, com voz que procurei manter firme. Estou viajando, perdi o rumo e a luz do dia está acabando. Gostaria de saber se posso passar a noite aqui, ou se há algum lugar por perto onde possa me alojar. O homem ficou em silêncio por vários segundos, analisando-me dos pés à cabeça com olhos claros e penetrantes. Depois, virou-se ligeiramente para o interior e fez um gesto vago com a mão. Pode entrar, disse ele, com voz rouca e baixa. Temos quartos disponíveis. Não é conforto de cidade, mas abriga da noite e do frio. Entrei. O interior da pousada era amplo, com corredores longos e tetos altos que faziam qualquer som se repetir em eco. O piso era de tábuas largas de madeira escura, que rangiam a cada passo sob o peso dos nossos pés. O ar estava frio e carregado de um cheiro peculiar, uma mistura de madeira úmida, cera de vela e algo mais, algo que lembrava terra molhada e coisas antigas guardadas há muito tempo. O velho fechou a porta atrás de mim, trancando-a com uma chave grande e enferrujada que tirou do bolso. O clique da fechadura soou forte, definitivo, e senti um arrepio percorrer-me a espinha. Ele me guiou por um corredor estreito, iluminado apenas por uma lamparina que ele carregava na mão. As sombras dançavam nas paredes, criando formas que pareciam se mover conforme avançávamos. Passei por várias portas fechadas, algumas tinham rachaduras, e através delas pensei ter ouvido respirações suaves ou sussurros abafados. Mas sempre que parava para prestar atenção, o som desaparecia, substituído pelo rangido do piso e pelo bater do meu próprio coração. Chegamos finalmente a um quarto no final do corredor. O velho abriu a porta e indicou-me com um gesto que entrasse. Aqui está, disse ele.
Cama limpa, cobertores e uma janela que dá para o vale. Não saia do quarto depois que as luzes se apagarem. Não ande pelos corredores à noite. E não atenda a nenhum chamado, por mais conhecido que pareça. Entendeu? Aquela advertência, feita sem rodeios e com seriedade absoluta, me deixou ainda mais inquieto. Quis perguntar por quê, se havia perigos ou o que significava tudo aquilo, mas ele já me entregará a lamparina e se afastava pelo corredor, afundando novamente na penumbra. Entrei no quarto e fechei a porta, trancando-a por dentro como medida de precaução. O ambiente era simples, mas arrumado. Uma cama grande de colchão firme, uma mesa de madeira, uma cadeira e uma janela com vidros embaçados que davam para o lado escuro da montanha. Sentei-me na beira da cama e respirei fundo, tentando organizar os pensamentos e acalmar o pressentimento ruim que crescia em mim. A sensação de isolamento era total. Parecia que eu tinha entrado num mundo separado do resto, onde o tempo não corria e as regras eram outras. Tentei descansar, mas o sono não vinha. O silêncio fora do quarto era tão grande que qualquer movimento mínimo dentro do próprio ambiente parecia amplificado. Fiquei algum tempo observando a luz fraca da lamparina oscilar, projetando sombras alongadas nas paredes de madeira. De repente, um som suave, vindo de fora da janela, chamou-me a atenção. Parecia uma voz feminina, cantarolando uma melodia antiga e triste, com notas que subiam e desciam como se estivessem chorando. Aproximei-me devagar da janela, olhando com cuidado para o lado de fora. A escuridão era quase total, mas lá embaixo, perto da parede lateral da pousada, havia uma figura feminina de pé, imóvel, com os cabelos soltos caindo sobre os ombros e um vestido longo que arrastava no chão. Ela cantava baixinho, voltada para a mata fechada, como se estivesse chamando por alguém que nunca viesse. Lembrei-me da advertência do velho: não sair, não atender a chamados. Mas a melodia era tão comovente e a figura parecia tão frágil e sozinha que a curiosidade e a compaixão começaram a falar mais alto. Fiquei ali debatido, entre a prudência e o desejo de entender o que se passava. Pouco depois, a canção cessou. A figura virou-se lentamente para o meu lado e, embora estivesse longe na penumbra, tive a certeza absoluta de que ela me olhava. Não consegui distinguir traços do rosto, mas senti um olhar intenso, carregado de uma dor profunda e infinita que pareceu chegar até mim através do vidro frio da janela. Em seguida, ela se moveu, não andando, mas deslizando suavemente sobre o chão, desaparecendo gradualmente na direção da entrada principal da pousada. Afastei-me da janela com o coração batendo forte. Aquilo não era normal. Nenhuma pessoa comum ficaria ali parada cantando naquela hora, naquele lugar isolado, e muito menos se moveria daquela maneira estranha e silenciosa. Deitei-me novamente, cobrindo-me até a cabeça, e tentei não pensar mais nisso. Mas o silêncio agora parecia diferente. Havia uma tensão no ar, como se algo estivesse prestes a acontecer. Passado algum tempo, ouvi passos no corredor. Não eram os passos arrastados do velho da recepção. Eram passos leves, rápidos, que vinham de um lado para o outro, parando em frente a cada porta, como se procurassem algo ou alguém. Quando chegaram diante da minha porta, pararam de vez. Fiquei imóvel, segurando a respiração. Houve um toque suave na madeira. Uma batida leve, ritmada. Depois, uma voz, a mesma que cantava lá fora, sussurrou do lado de fora: "Abra, eu sei que está aí, não tenha medo, estou com frio, preciso de ajuda." Aquele pedido, feito com doçura e desespero, mexeu comigo. Quase me levantei para abrir, mas a lembrança do aviso do velho e a estranheza da situação me seguraram firmes no lugar. Não respondi, não me movi. A batida repetiu-se, agora um pouco mais forte, e a voz tornou-se mais insistente, embora ainda suave: "Por favor, não me deixe sozinha. Há tanto tempo espero por alguém que entenda." Fechei os olhos com força e mentalmente comecei a repetir orações, buscando forças para resistir à tentação de atender. Os minutos pareciam horas. A voz ia e vinha, alternando entre súplica e lamento, até que finalmente começou a se afastar, perdendo-se no fundo do corredor. Ainda fiquei alerta por muito tempo, ouvindo cada som, cada ruído mínimo. Quando a exaustão venceu o medo, adormeci sentado na cama, ainda com roupas e sapatos, pronto para reagir a qualquer sinal de perigo. Acordei com os primeiros raios de sol invadindo o quarto através da janela. A luz clara e dourada pareceu dissolver toda a tensão e o medo da noite anterior. Levantei-me com cuidado, abri a porta e saí ao corredor. Tudo parecia diferente sob a luz do dia. O piso antigo, as portas fechadas, o silêncio, agora natural, sem aquela carga opressiva de antes. Caminhei até a entrada principal,
onde encontrei o velho sentado num banco de madeira, olhando para o vale que se estendia abaixo. Ele me olhou e fez um gesto com a cabeça, como se já esperasse ver-me sair. Passou bem a noite? Perguntou ele, sem muita expressão. Sim, graças a Deus, respondi, mas ouvi coisas estranhas, vi uma mulher lá fora. O que é este lugar afinal? O velho suspirou longamente, passando a mão pelo rosto cansado. Esta pousada existe há mais de 100 anos, começou ele, construída por uma família que vivia do transporte de gado e mercadorias pelo vale. Houve uma época em que era cheia de gente, vida, movimento. Mas há cerca de 60 anos, uma tragédia aconteceu aqui. Uma jovem, filha do dono, apaixonou-se por um viajante que prometeu voltar para buscá-la. Ela esperou anos, noites e noites, parada ali onde você viu, cantando para a escuridão, esperando o carro que nunca chegou. Adoeceu de tristeza e morreu neste quarto onde você dormiu, sozinha e desiludida. Ele apontou para trás, na direção do meu aposento. Desde então, ela não descansa. Aparece nas noites escuras, chama, pede ajuda, tenta atrair quem chega pensando ser o seu amor perdido. Muitos hóspedes, ao longo dos anos, abriram a porta por compaixão ou curiosidade, e nunca mais foram vistos. Ficam presos aqui, obrigados a vagar com ela por esses corredores eternamente. É por isso que o avisei, nunca atenda. Nunca abra para quem não conhece de verdade, especialmente se vier de fora da sua porta e da sua confiança. Ouvi aquilo estupefato, sentindo um frio na barriga ao imaginar o que teria me acontecido se eu tivesse cedido ao apelo daquela voz. Paguei a hospedagem, que era barata como ele tinha dito, e segui viagem sob a luz plena do sol. Ao subir a trilha de volta para a estrada principal, olhei uma última vez para trás. A pousada parecia apenas uma construção velha e abandonada, quieta no fundo do vale. Mas eu sabia que não estava vazia. Sabia que ali, entre paredes de pedra e madeira, uma alma perdida continuava a esperar, cantando sua melodia triste para a escuridão que só ela conhece. Relato 4. A casa da encruzilhada abandonada. Me chamo Fernando. Trabalho com logística e conheço cada rota alternativa da região sul do país. Em viagens longas, muitas vezes opto por caminhos mais curtos, mesmo que sejam menos conhecidos, para cumprir prazos apertados. Numa dessas escolhas, num dia de chuva leve e céu encoberto, resolvi pegar uma estrada secundária que cortava uma área de antiga colonização, onde as construções iam ficando vazias conforme as pessoas se mudavam para cidades maiores. O asfalto estava em péssimas condições, cheio de buracos e remendos, e a vegetação rasteira invadia as bordas da pista, dando a impressão de que a estrada estava sendo engolida pelo tempo. Ao chegar a uma encruzilhada sem placas, parei o veículo para conferir o mapa e decidir qual dos caminhos tomar. Foi então que vi, a poucos metros dali, na esquina formada pelas duas estradas, uma casa de construção antiga, com estrutura de madeira e paredes de barro revestido. Parecia totalmente abandonada. O telhado tinha telhas quebradas, janelas sem vidros, porta entreaberta balançando com o vento fraco que soprava. Mesmo em ruína, havia algo na sua localização exata no centro da encruzilhada que chamava a atenção, como se tivesse sido feita propositalmente para servir de marco ou ponto de encontro. Enquanto analisava o mapa, senti uma estranha sensação de ser observado. Olhei ao redor. Nenhum carro, nenhuma pessoa, apenas árvores altas e o vento mexendo as folhas secas no chão. Mas a sensação persistia, vindo na direção da casa velha. Resolvi aproximar-me um pouco, apenas para satisfazer a curiosidade e verificar se havia alguma placa ou indicação esquecida na parede externa. Ao chegar perto, percebi que a construção era maior do que parecia à distância, com um alpendre que dava para os dois lados da estrada. No chão de terra batida, havia marcas antigas de pés e rodas, já quase apagadas pelo tempo e pela chuva. Ao passar em frente à janela principal, olhei rapidamente para dentro e tive um susto. Pareceu-me ver uma figura humana parada no centro da sala escura, imóvel, com os braços caídos ao lado do corpo. Recuei instintivamente, preparando-me para correr, mas nada aconteceu. Fiquei ali, em posição de alerta, esperando que algo se movesse ou falasse. Nenhuma reação. Com o coração ainda acelerado, aproximei-me novamente, iluminando o interior com a lanterna do celular. A figura era apenas uma pilha de caixas e roupas velhas, empilhadas de forma a simular uma pessoa. Soltei o ar que prendia, aliviado com o engano dos meus olhos. Mas ao virar-me para voltar ao meu veículo, notei algo diferente. A porta da entrada, que antes estava entreaberta, agora estava totalmente aberta, encostada na parede.
E do interior da casa vinha um cheiro forte e característico de fogo apagado e madeira queimada. Estranhei, pois não havia fumaça no ar, nem sinais de fogo recente no telhado ou nas paredes externas. A curiosidade aliou-se a um estranho pressentimento de que eu devia entrar, de que havia algo ali que precisava ser visto ou compreendido. Com cautela, fui subindo os degraus desgastados da entrada e pisando com cuidado no piso de tábuas soltas que rangiam sob o meu peso. A sala principal era ampla, cheia de entulhos, móveis partidos e camadas de poeira que pareciam nunca ter sido tocadas. No entanto, no centro do aposento, havia um espaço limpo, circular, onde não havia nem pó nem detritos, como se alguém tivesse varrido e cuidado daquele lugar há pouco tempo. Ao redor desse espaço, viam-se marcas no chão, sulcos profundos feitos por algo que tivesse sido arrastado repetidamente de um lado para o outro. O ar dentro da casa estava parado e abafado, com uma temperatura mais alta que o exterior, como se houvesse um calor vindo das próprias paredes. Fiquei ali parado, observando os detalhes, sentindo que aquela construção guardava uma história intensa e provavelmente dolorosa, que ainda pairava no ambiente como uma energia densa e pesada. Comecei a percorrer os cômodos adjacentes, com cuidado para não tropeçar ou danificar nada. Os quartos tinham camas sem colchões, armários abertos e vazios, restos de papéis e tecidos espalhados pelo chão. Em um deles, encontrei desenhos feitos a carvão nas paredes, figuras geométricas, cruzes, símbolos que não conhecia e representações humanas de traços angulosos e ameaçadores. Aquilo me deu um arrepio de verdade. Não pareciam desenhos de crianças. Tinham uma rigidez e uma intensidade que indicavam propósito, não imaginação inocente. No chão, havia cacos de vidro e restos de velas queimadas até o fim, junto com marcas de fuligem que subiam pelas paredes. Passei então para a cozinha, que ficava nos fundos da casa. Lá, a bagunça era ainda maior. Panelas viradas, pratos quebrados, uma mesa de madeira maciça com marcas profundas de faca ou pregos. No centro da mesa, havia um objeto que me chamou a atenção. Um pequeno espelho de moldura gasta, virado para baixo. Ao pegá-lo para examinar, senti uma descarga de frio na ponta dos dedos, como se o objeto estivesse em contato com gelo. Virei-o devagar. A superfície refletia não a cozinha empoeirada onde eu estava, mas sim uma cena diferente. Uma sala com paredes claras, luz abundante e uma mulher de costas, com os cabelos longos presos em tranças. Pisquei os olhos, pensando que era impressão ou defeito no vidro. Olhei de novo. A imagem tinha desaparecido, mostrando apenas o meu próprio rosto assustado e o ambiente escuro ao redor. Guardei o espelho rapidamente no bolso, com a sensação de ter tocado algo proibido. Quis sair imediatamente da casa, mas ao chegar à porta da cozinha, percebi que ela estava fechada por fora. Empurrei com força, bati, chamei, tudo em vão. A madeira parecia ter emperrado ou sido trancada de repente. O pânico começou a tomar conta de mim. O quarto tinha janelas pequenas e gradeadas, sem possibilidade de fuga por ali. Gritei por ajuda, embora soubesse que era improvável que alguém passasse por aquele lugar remoto naquele momento. Enquanto bati na porta com desespero, ouvi passos leves vindo da sala principal, o mesmo lugar onde eu tinha visto o espaço limpo no chão. Alguém caminhava devagar, arrastando levemente os pés, aproximando-se da entrada da cozinha. Fiquei calado, contendo a respiração, com as costas apoiadas na parede e pronto para qualquer coisa. A porta abriu-se sem ruído. Ali, parada na moldura, estava uma figura alta e magra, envolta num tecido escuro que cobria a cabeça e o corpo todo. Não se podia ver o rosto, apenas uma sombra profunda onde deveriam estar os traços. Ficou ali imóvel por um longo instante, como se me avaliasse. Então, uma voz saiu de dentro daquele manto, uma voz seca, rouca, que parecia vir de muito longe. Devolva o que pegou, não leve o que não é seu. Lembrei-me imediatamente do espelho no bolso. Tirei-o depressa e estendi a mão, tremendo. Aqui está. Não queria roubar, só olhei. Disse eu, com voz trêmula. A figura estendeu a mão, que parecia feita de ossos cobertos por pele fina e cinzenta, pegou o objeto e recuou um passo. Agora vá, ordenou ela, nunca mais volte a esta encruzilhada. Aqui o tempo parou e o passado não morre. Quem entra, pode ficar preso para sempre. Saí dali como um raio, correndo pela sala, pelo alpendre e até o carro, sem olhar para trás nem uma vez. Minhas mãos tremiam tanto que tive dificuldade em ligar o veículo e manobrar na estrada. Quando acelerei para longe, olhei pelo retrovisor. A casa continuava lá, solitária e silenciosa na encruzilhada, como se nunca tivesse tido ninguém dentro dela. Mas eu sabia que não estava vazia.
Sabia que havia segredos, forças e histórias naquelas paredes que a razão jamais poderia explicar. Segui viagem com o coração aos pulos, demorando muito para recuperar a calma e a concentração no volante. Aquele encontro na casa da encruzilhada marcou-me profundamente. Percebi que lugares abandonados não são necessariamente lugares mortos. Podem ser espaços onde a vida, de alguma forma, continua numa frequência diferente, ou onde memórias e acontecimentos trágicos ficam retidos como uma energia que não se dissipa. Aquela casa, na sua posição exata entre dois caminhos, parecia simbolizar um limiar, um ponto de passagem entre o mundo que conhecemos e algo mais misterioso e perigoso. Anos se passaram, mas nunca mais esqueci daquele dia. Sempre que vejo uma construção antiga à beira da estrada, fico com a pulga atrás da orelha. Respeito o silêncio e o abandono, evito entrar sem motivo ou curiosidade tola. Aprendi que cada lugar tem o seu valor, a sua história e os seus limites. Invadir o espaço de quem já partiu ou de algo que não compreendemos pode ter consequências imprevisíveis. A advertência que recebi continua gravada na minha mente: não volte, não pegue, não perturbe. E na estrada, cada vez que chego a uma encruzilhada, escolho o caminho com cuidado, confiando no mapa e na experiência, mas sem nunca esquecer que há estradas e casas que guardam segredos capazes de atravessar décadas e tocar-nos onde menos esperamos. E assim chegamos ao fim de mais uma jornada. 4 relatos de viajantes que, por cansaço, curiosidade ou necessidade, acabaram cruzando o caminho de construções que o tempo pareceu esquecer. Uma pousada escondida na chuva, que guardava uma voz doce e perigosa. Uma casa que aparecia onde jamais deveria existir, à espera de quem cruzasse a reta na noite sem lua. Um vale sombrio onde uma alma ainda canta e espera por alguém que nunca voltou. E uma encruzilhada, com paredes que guardam segredos antigos e uma advertência que jamais deve ser ignorada. Essas histórias nos lembram que nem tudo que está abandonado está vazio. Que as paredes absorvem o que ali aconteceu, e que o tempo nem sempre apaga a dor, a saudade e os laços que nos prendem a um lugar. Às vezes, basta uma noite escura, uma tempestade ou uma estrada desconhecida para que aquilo que ficou escondido retorne à luz. Se vocês já passaram por algo semelhante, uma casa estranha à beira do caminho, uma pousada que parecia esperar por vocês, ou qualquer lugar abandonado que lhes causou arrepios, compartilhem conosco nos comentários. Eu lerei cada relato com respeito e atenção. Inscrevam-se no canal, ativem o sininho e preparem-se, pois há muito mais mistérios, histórias e encontros inexplicáveis esperando para serem contados. Muito obrigado pela companhia e pela confiança. E se algum dia, em alguma viagem, vocês avistarem uma construção silenciosa e escura à beira da estrada, pensem bem antes de bater a porta. Até a próxima, e que Deus proteja cada um de vocês nas estradas por onde forem.